Olá, bom dia! Bom dia para você que acorda cedo todas as manhãs para ler a Bíblia comigo. Bom dia para você que está animado, né? Animada, sempre aí ligadinho todas as manhãs nessa leitura que a gente faz que eu acho tão gostosa, tão maravilhosa. Bom dia para você que está chegando agora. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite para você que vai ver essa live gravada e vai fazer a sua leitura num outro horário, tá? Cada um sabe aí as condições que tem, como pode, mas o importante é que você não deixe de ler a Bíblia todos os dias e meditar sobre cada coisa que a palavra fala e nos ensina, porque elas são preciosas para a nossa vida e para a nossa caminhada cristã. Como eu sempre digo, eu preciso do seu compartilhamento, da sua curtida, do seu comentário. Então, enquanto eu vou compartilhando aqui no meu celular, você vai compartilhando aí nos seus grupos do WhatsApp, no Message, na sua timeline do Facebook, que em segundos nós já começaremos a nossa leitura, tá ok? Deixa eu compartilhar aqui. Eu preciso mandar o link para Dani, é uma moça que me pediu ontem à noite. E eu não posso esquecer, eu disse, não deixa eu esquecer, deixa eu procurar o contato dela aqui. Não tô achando no celular dos... Vamos ver aqui. Acho que é isso. Bom dia, Rita, Solange, paz do Senhor, bom dia. A Céia, tô vendo a fotinha dela ali, que legal. Cé é guerreira, hein? Trabalha até tarde, mas hoje tá aí com a gente. A Débora, bom dia, paz do Senhor. Bom dia. Ai, acho que eu tenho que tirar o áudio do meu, peraí. Opa. Aí. Aí, tirei. A Marli, pessoal de sempre, glória a Deus pela vida de vocês. Eu acho que foi. Compartilhei já. Vamos orar? Amém. Conseguiu acordar, isso mesmo. Os primeiros dias são difíceis, mas depois a gente acostuma. Hoje eu fiz chimarrão, eu pensei assim, né? Acho que eu vou variar entre o chá e o chimarrão, porque tá frio. Mas o pessoal daqui que vê vai dizer assim, a pastora toma na casa dela, mas quando chega na casa da gente ela não quer, né? É que eu ainda tô aprendendo. Calma aí. Paciência. É que o meu tá frio, entendeu? Morno. Pensa numa ofensa que é pedir pra alguém do sul tomar um chimarrão morno. Ai, meu Deus. Só a gente do centro-oeste mesmo. Vamos lá? Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai querido, obrigado, Senhor, por estarmos na Tua presença nessa manhã. Obrigado, Jesus, por
estar conosco, Pai, porque sabemos que não fazemos essa leitura sozinhos. O Teu Espírito Santo está aqui nos revelando, Senhor, cada princípio, cada ensinamento, cada palavra, Senhor. E nós precisamos da companhia do Teu Espírito Santo no estudo da Bíblia, Senhor. Senhor, toma nossa casa, nossa vida, nossa família, tudo que temos, tudo que somos, ó Pai, nós entregamos ao Senhor. Começamos o dia, antes de qualquer coisa, aqui na Tua presença, fazendo a leitura da Tua palavra. Está escrito no Salmo 1, feliz o homem que tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, porque será como a árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que dá seu fruto na estação própria, e cujas folhas servem de remédio, e tudo quanto fizer prosperará. O Senhor é esse ribeiro de águas, o Senhor é essa fonte de água, e nós queremos estar plantados, Senhor, junto a essa fonte de águas, para que tudo que a gente faça prospere. Eu sei que é preciso trabalhar, estudar, se profissionalizar, se capacitar, mas eu também sei que não é só dessas coisas que provém a nossa prosperidade, é sim do quão firme os nossos pés estão em Ti e do quão nosso coração se agrada, Senhor, de estar na Tua presença. É daí que vem a nossa prosperidade, Senhor, e todo o bem que temos, ó Pai. Então, que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de cada pessoa que está aqui comigo, Senhor, sobre tudo que ela tem, Pai. Nesse dia, eu oro em nome de Jesus e te agradeço. Amém. Amém. Bom dia, vamos lá? Pega a sua Bíblia, abre em Mateus, capítulo 6. Hoje nós vamos ler 34 versículos, não quero dividir em duas partes, vamos ver se dá tempo. Estou sentindo falta da Michele, não vi a Michele aí hoje. Vamos lá. Mateus capítulo 6. 1. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes visto por eles. Aliás, não tendes galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Galardão eu já repeti, né? Significa recompensa, tá? Então ele está dizendo assim, quando der esmola, não faça isso para que os outros vejam. Não faça isso aqui com essa intenção de que os outros vejam, para que todos digam, nossa, fulano ajuda os pobres, né? Porque ele disse, se você fizer isso, você já vai receber a sua recompensa dos homens, que seria o quê? O reconhecimento, né? Mas ele disse, vocês não terão galardão junto ao vosso Pai que está no céu. Cada atitude que a gente tem uma recompensa. Então ele diz, a recompensa de vocês, nesse caso, vocês já vão ter recebido, que é o reconhecimento dos homens. 2. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade, eu vos digo que ele já tem o seu galardão. Bom dia, Orlete. Bom dia. A Pamela, bom dia. Bom dia, gente. Então, ele está dizendo assim, ó, sinagoga, eu já tinha explicado, né? É tipo como se fosse a igreja dos judeus, é o lugar onde eles fazem as reuniões, a leitura das escrituras, enfim. Então, ele disse assim, ó, nem nas sinagogas e nem nas ruas. Não façam essa coisa de dar esmolas esperando a recompensa dos homens, porque se vocês fizerem, vocês receberão, mas dos homens, junto de Deus, vocês já perderam a recompensa de vocês. Mas o jeito certo qual é? Versículo 3. Quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada em secreto, e o teu Pai que vê em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. Em várias passagens que nós vamos ler daqui para frente, você vai ver várias vezes essa frase, em secreto. Muitas coisas que nós somos em Deus ou fazemos para Deus, ele diz em secreto. Como, por exemplo,
oração, vida de comunhão, entendeu? Aquilo que você é nos bastidores, tá? Na sua casa, no seu seio familiar, dentro do seu quarto, aquilo que você é aqui, ó, aqui no seu coração. Isso tudo tem um peso muito grande para Deus, muito mais do que aquilo que você faz publicamente, porque a Bíblia diz que Ele sonda as nossas intenções e as nossas motivações. Então Jesus está dizendo, muitas vezes tem gente que vai querer a glória dos homens, a recompensa, o reconhecimento, o louvor dos homens. E se a intenção for essa, receberão o louvor dos homens. Mas digo, aquilo que deveriam, a recompensa que deveriam receber de Deus já não tem mais. O galardão dos céus você perdeu. É isso que ele está escrevendo. Eu entendo que muitas vezes algum trabalho social que a gente faça com o dinheiro dos outros, tá? Como já viu aí, você já viu várias vezes pessoas pedirem contribuição. Existem igrejas que fazem um trabalho social muito forte. Eu, particularmente, tenho o coração muito voltado para esse lado, porque a igreja, enquanto instituição, tá, ela não pode ficar só ali entre as quatro paredes dela, voltada só para os compromissos dela. Tá? A igreja tem que fazer diferença na comunidade, tá? Então, claro, a Bíblia diz que você tem que socorrer primeiro os de dentro de casa. Então, são os seus irmãos, tá? Primeiro os seus irmãos, dentro de casa ali, ó, na comunidade, na igreja. Mas ela tem que estender essa questão do trabalho social para fora, né? Então, eu entendo que quando você faz um trabalho com contribuição alheia, com dinheiro alheio, muitas vezes você vai ter que mostrar, não por uma questão de aparecer, tá? Então eu vou ver sim alguns pastores, algumas igrejas mostrando o seu trabalho social na televisão. Mas aí Deus vai sondar o coração deles, tá? Eu acredito que se for com a intenção de prestação de contas para a população, para aquelas pessoas que contribuem, eu, na minha visão, tá? Não seria pecado. Agora, se eles usam isso para se promover e para receber a glória dos homens, então esse Deus que sonda a motivação, aí ele diz, olha, perdeu seu galardão porque já recebeu a recompensa dos homens, tá bom? Então, sobre isso, é assim que a Bíblia ensina. 5, é isso? E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem, ou seja, têm prazer, em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta e ora a teu pai que está em secreto, e o teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Pega a sua caneta, sublinha aí essa frase. O teu pai que está em secreto te recompensará publicamente. Ele vê em secreto e te recompensará publicamente. É aquela coisa assim de nós sermos honrados por Deus, não pelos homens. Então você não precisa aparecer para ninguém, você não precisa provar nada para ninguém. Você só precisa ser para Deus. E aí Deus te recompensará diante das pessoas, né? Deus é que te exaltará. Você não precisa ter preocupação no seu coração de se exaltar a si mesmo, de glorificar a si mesmo, nem tudo que você faz, nem tudo que você é. Deixa Deus te levantar, deixa Deus te exaltar, deixa Deus glorificar o nome dele na sua vida, deixa Deus te colocar, te tirar, te levar, te trazer. Entende? Não fique procurando glória de homem, porque isso passa, gente. A mesma pessoa que te aplaude hoje é amanhã que dá o tapinha nas tuas costas que fala mal de você. Entendeu? Essa glória humana aqui, ela é passageira, ela se baseia só na aparência. Mas Deus nos recompensa, né? Porque Ele vê tudo em secreto, de acordo com aquilo que somos. Lembra que
eu falei sobre o que é importante no reino dos céus. Então, isso aqui é importante, é o que você é, não é o que você tem e também não é o que você faz. Quando eu digo assim, numa escala de prioridades, tá? Não é o que você faz que vem primeiro, é o que você é que é importante. Então, a gente vai ver que Deus tem balanças. E como diz lá no livro de Daniel, se eu não me engano, ele nos pesa nas suas balanças fiéis. Então, que sejamos achados sem falta, como diz a palavra, tá? 7. E orando, não useis de vãs repetições como gentios, que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam semelhantes a eles, pois o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes mesmo de vós pedirdes. Eu gosto disso aqui. Por 2 motivos. Antes, eu cresci não num ambiente religioso, porque ninguém na minha casa era cristão praticante, né? Meu Deus, não existe esse negócio de dizer cristão praticante. Ou é cristão ou não é, né? Mas enfim. Não era praticante, eram assim, acreditavam em Deus e acreditavam em Jesus, mas acreditavam, né, só. Então não tinha uma vida de prática de fé. Mas eu estudava num colégio religioso e eu agradeço a Deus por isso, sabe? Acho que foi uma das melhores escolas que eu já estudei na vida. Não apenas na qualidade do ensino secular que eu recebia, né, das disciplinas lá, da grade curricular que eu recebia, mas também como uma questão moral, sabe? Comportamental. Eu tinha muitas referências dentro da minha escola, então eu agradeço a Deus por isso. E também porque nós começávamos o dia orando, nós falávamos de Deus, então era um ambiente religioso. E eu aprendi a falar com Deus lá, né? Falava do meu jeito, mas eu falava. Só que eu era ensinada a fazer muitas orações, essas orações que elas já são, como é que eu vou te falar? Escritas, e você vai repetindo, né? Então você reza tanto disso, tanto daquilo, você repete não sei quantas vezes. Quando você tem um pedido tal, você faz isso, enfim. Então eu achava que se eu fizesse aquela oração ali que me ensinaram 10 vezes dessa, 5 daquela, 8 daquela, os meus pecados estavam perdoados, ou as minhas bênçãos que eu precisava, as minhas necessidades seriam supridas. E quando eu passei a ler a Bíblia, eu vim entender que oração nada mais é do que você falar com Deus. Então quando ele diz assim, os gentios pensam que por muito falar eles serão ouvidos. Então não é a quantidade de orações que você faz, né? Não é assim. E ele fala assim, não useis de vãs repetições. Você fica ali repetindo aquela coisa como um mantra, sabe? Até mesmo a oração do Pai Nosso, que você vai ver que Jesus ensinando, se você falar, eu preciso rezar 10 Pai Nosso, 11, 20 Pai Nosso, todo dia, entendeu? E só isso, e achar que isso é o suficiente para você alcançar o coração de Deus, está errado. Porque aquilo se torna uma vã repetição. Oração mesmo é você chegar, que tá aqui, fecha a porta do teu quarto e fala com Deus no secreto. Senhor, é o seguinte, eu estou sentindo isso, eu sou isso, minha vida está assim, blá, blá, blá. É você conversar com Deus como você conversa com um amigo, tendo o temor de que Ele é teu Senhor, mas Ele é o teu Senhor amigo. Então é você ter essa liberdade de falar do seu jeito, com as suas palavras, de colocar seu coração para fora, de ser sincero e usar as palavras que você precisar usar. E se tiver que ficar 5 minutos, 10 minutos, meia hora, 1 hora, não interessa, mas tudo tem que ser com muita espontaneidade, você está entendendo? Com muita espontaneidade, sem essa coisa do repetir, como se aquilo fosse que fosse agradar a Deus, que fosse te dar a vitória, digamos assim. Então eu falo, como é que a gente ora, pastora? Fala com Deus, seja sincero com Ele, conversa com Ele como se Ele fosse teu amigo, teu pai, entendeu? Abre seu coração. E é isso, gente, não tem segredo, não tem mistério. Mas Deus nos deixou um modelo
nos deixou um modelo, que é a oração do Pai Nosso. Então, quando ele começa a nos ensinar, vocês orarão assim, falarão sobre o pão de cada dia, falarão sobre perdão de pecados e tal. Ele nos está dando um modelo, mas não é que você tem que ficar repetindo isso aqui 10, 15, 20 vezes no seu momento de oração, não, tá? Então, ele diz assim, ó, 9. Portanto, vocês orarão assim: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, que venha a nós o teu reino e que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, ou seja, sempre adorando a Deus, seja santificado o teu nome, sempre adorando a Deus. E quando ele diz assim, que venha a nós o teu reino e que seja feita a tua vontade. Lembra quando Jesus vai orar no Getsêmani, que ele está perto da crucificação, o que ele fala? Ele diz assim, Senhor, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas contudo que seja feita a tua vontade. O que Jesus estava dizendo ali para Deus? A Bíblia diz que a alma dele estava angustiada até a morte. Então ele estava dizendo assim, ó, eu não quero passar por isso. Eu sei que eu vou carregar os pecados da humanidade toda nas minhas costas. Eu não quero, mas se for possível, passa de mim, mas se não for, que seja feita a tua vontade. Então é você chegar no seu momento de oração todos os dias e dizer, Deus, eu não tenho vontade de perdoar, mas gera essa vontade no meu coração, porque eu sei que essa é a tua vontade, que eu perdoe o meu próximo. Deus, eu não tenho vontade de servir, não quero, mas eu quero que seja feita a tua vontade na minha vida. Então gera essa vontade dentro de mim, para que eu possa servir meu próximo. Então, Deus, que não seja o que eu quero, mas que seja a tua vontade em mim. É isso. Então, Jesus está nos dando um modelo. 11. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Sim, nós precisamos orar pelo pão na nossa mesa, tá? Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. O versículo 12, gente, ele se completa quando você vive essas duas coisas, tá? Que é, você diz assim, perdoa as nossas dívidas. É a primeira parte. E a segunda, como perdoamos os nossos devedores. Tem gente que só quer que Deus perdoe os pecados dele, mas a segunda parte do versículo ele não quer, que é como perdoamos a quem nos deve. Como perdoamos aos outros. Então você quer ser perdoado por Deus ou você quer ser perdoado pelos homens. Mas na hora que chega na sua parte de perdoar, aí você vem com aquele ditado assim, popular, né? Não tem nada de Bíblia, mas é popular. O ditado que diz, quem perdoa é Deus. Quem tem poder de perdoar as pessoas é só Deus. Mentira, Jesus mandou você perdoar também, tá bom? Então existe perdão que vem de Deus, mas existe um perdão que é seu, que é você que libera. Entendeu? Você tem que perdoar, senão você fica aí só pedindo para ser perdoada. E o que a Bíblia ensina? Que você não vai ser perdoado, porque se você retiver o perdão, você não recebe perdão. Essa é uma verdade dura, mas que o cristão precisa ter isso dentro da sua mente, do seu coração. Se eu não perdoar o meu próximo, eu não sou perdoado, porque eu quero receber uma misericórdia que eu não estou dando. Eu quero ter benefício de uma misericórdia, um perdão divino, mas que eu mesmo não sei exercer com ninguém ao meu redor. Pisou no meu calo, já era, entendeu? Morrer ali, ó, mas eu não perdoo. Vai pagar. Deixa, eu já falei isso, deixa na mão de Deus. Entendeu? Você não precisa conviver não, gente. Você não precisa estar ali de beijinho e abraço, não. Mas você tem que ter seu coração livre disso. Né? Como dizem por aí, a falta de perdão é um veneno que você que toma. Você está achando que está dando para o outro, mas é você que toma, tá? 13. E não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Tem que pedir para Deus nos guardar da tentação? Tem. Isso aí tem que fazer parte da sua oração, pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Pedir para Deus nos guardar do mal? Sim. E sempre dar honra e glória ao nome dele. Aí vem o 14, ó, do 14 em diante é aquilo que eu estava falando. Ó. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas,
também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Eu vou circular esse versículo 15, porque é um princípio do cristianismo que eu não posso jamais me esquecer e viver alheio a isso aqui. Faz toda a diferença na minha relação com Deus. 16. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, ou abatidos, ou, né? Estão jejuando, então, quer ver? Ele fala assim, ó. Porque desfiguram seus rostos para que aos homens pareça... O Google aqui me interrompendo. Não sei onde eu parei. 16. E quando jejuardes, não vos mostrei contristados como os hipócritas, porque desfiguram os rostos para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Então nós falamos sobre dar esmolas para que todo mundo veja, fazer orações para que todo mundo veja, e agora ele está falando sobre o jejum. Né? Quando jejuar, não vos mostrei contristados, ou seja, está jejuando, ele vai dizer assim, ó, no 17... Quando jejuardes, unge tua cabeça, lava teu rosto. Então é o seguinte, meu filho, você não precisa aparecer lá, pálido, ai, tô morrendo. E aí alguém te pergunta, o que você tem? E você fala, ai, que eu tô jejuando, sabe? Eu vou santificar em Deus, eu vou buscar a vitória. Tipo assim, mostrando pro outro. Não, ele diz assim, ó, vai lá, lava a cabeça, penteia o cabelo, escova o dente, passa aí um reboco no rosto, sabe? Fica bonitinho. Você não precisa mostrar pra ninguém que você tá jejuando. Não precisa disso. Ah, eu tô jejuando. Não. Pode ser que alguns líderes na igreja vão falar, eu fiz um jejum de 40 dias, não sei o que. Porque o líder também, ele tem ali aquela coisa do ensinar, do ser o exemplo, do incentivo, né? Então a gente precisa. Mas assim, fora ali essa questão do incentivo, do ensino, do exemplo, né? Se você faz isso aí para se mostrar pelas pessoas, repito o que Jesus falou, já recebeu seu galardão, que é o reconhecimento dos homens. 18. Para que não pareças aos homens que jejuam, mas a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. 19. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque aonde estiver o vosso tesouro, vou circular, ali estará também o vosso coração. Aonde é que está meu coração? É só você observar o que mais consome os seus pensamentos, a sua dedicação, a sua motivação, a sua alegria, né? Em que está? É no dinheiro, é nas pessoas, é em que? Porque eu vou dizer para você, uma pessoa que ela ama a Deus de todo o coração, ela não consegue ficar sem falar de Deus. Ah, mas é chato, às vezes a pessoa só fala de Deus, mas assim, o coração dela tá cheio daquilo. Assim como uma pessoa que só fala de dinheiro. Se ela fala de dinheiro o tempo todo, qualquer assunto dela cai no dinheiro, ela começa falando sobre uma outra coisa, de repente ela já tá no dinheiro. Tudo dela é dinheiro. Desconfia, porque a Bíblia diz que a boca da gente fala do que o coração tá cheio. Então ele tá dizendo assim, onde é que tá o tesouro de vocês? Que aonde estiver o seu tesouro, ali vai estar seu coração. É no quê? Então, que o tesouro de vocês, que a coisa mais preciosa que vocês têm, seja a presença de Deus. O resto vem, gente. O resto vem. Mas isso tem que ser o primordial na vida da gente. 22. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, porém, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão
tais trevas. Eu gosto também desse versículo, que a candeia do corpo são os olhos. Gente, os nossos olhos, os nossos olhos. Muita coisa dentro da nossa alma começa aqui, ó, no que a gente vê, mas eu vou até estender, tá? No que a gente escuta também. No que a gente vê, no que a gente escuta. Sabe aquela história de que o que os olhos não vê, o coração não sente? É mais ou menos isso aí, né? Eu estava uma vez no meu serviço e tinha um rapazinho lá que ele era bem legalzinho, sabe? Ele era alegre e tal, mas ele gostava de falar umas coisinhas meio pesadas, assim, em questão de sexualidade, essas coisas, assim. Eu ficava meio desconfortável, porque eu acho que a gente tem que manter, pelo menos, a ética no trabalho, né? E entender que nem todo mundo gosta do mesmo tipo de assunto que você, ou da mesma maneira como você aborda, enfim. E ele falando pra lá e pra cá, e eu na minha, né? Porque ambiente de trabalho não tem como, você acaba escutando e vendo o que não quer ver. E aí eu estava lá no meu cantinho e escutando ele atrás de mim, conversando sobre umas fotos que ele estava vendo na internet com uma outra pessoa atrás de mim. Mas eu não estava vendo. Até que ele chegou e veio por detrás de mim assim e colocou a foto e disse: olha aí, Tati, como que é? Eu bati o olho, eu disse: não, eu não quero ver. Não, por favor, tira daqui. Eu não quero ver. Não, por favor, não, tem limite, sabe? Mas, Tati, o que que tem? É bonito, é só olhar. Eu dizia assim pra ele: ó, tudo começa pelos olhos. Eu não quero ver. Eu tenho meu esposo, que é um filé, eu chamo ele de filé todo dia. Entendeu? Tô feliz, tô contente, eu não quero ver. Então, cristão, a gente tem que vigiar o coração, é o que a gente vê, é o que a gente escuta, né? Ele está dizendo assim: se os teus olhos forem bons. Eu não estou me referindo só a essa situação, estou dando só um pequeno exemplo, mas tudo depende da maneira como a gente olha, né? Olha as pessoas, olha as situações. Isso vai definir muito daquilo que você vai trazer para dentro da sua alma. Escolha bem as coisas que você coloca diante dos seus olhos. Coloca qualquer coisa e também não olhe as pessoas de qualquer forma, já julgando, sabe? Não. Os teus olhos têm que ter luz, porque se houver luz, todo o teu corpo terá luz. 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará ao outro. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Mamon aqui, gente, tá falando sobre dinheiro, tá bom? Depois eu vou explicar mais pra frente o porquê. Tanto que ele coloca aqui como uma letra maiúscula, né? Mamon, tá se referindo a um nome, tá? É um nome de um deus pagão. Mas Jesus está falando e Jesus vai falar sobre dinheiro, vai abordar sobre diversos aspectos a questão do dinheiro. Mas uma das coisas que Jesus vai falar é o quanto o dinheiro às vezes nos rouba de Deus. Meu esposo sempre fala, né? Deus te dá dinheiro, mas o dinheiro não te dá Deus. Então, olha quais são as prioridades da sua vida e não coloca o dinheiro em primeiro lugar. Tem gente que Deus começa a prosperar, começa a enviar trabalho, daqui a pouco ele já não tem mais tempo nem para orar, nem para ler a Bíblia, nem para ir à igreja, nada. Ele só vive cansado porque trabalho, porque eu vou ganhar mais, entendeu? Cuidado, gente, porque se a gente não se enche de Deus, o que nos sustenta é o quanto nós somos cheios de Deus. Ontem nós fizemos uma visita e a moça estava completamente oprimida. E aí ela só com pensamento negativo, e meu esposo dizendo assim: olha, vocês precisam se encher mais de Deus, porque você fica aqui sozinha, você está isolada, vocês estão só pensando em tudo de errado, tudo de ruim. Então o diabo está dizendo: ó, não vai dar certo, você não pode, você não tem, você não é. Mas quando você se enche de Deus, você vem para a palavra e Deus está falando assim: vai dar certo, você pode, você é. Você vai aprendendo e a alegria do Espírito Santo vai tomando conta do seu coração.
Mas aí a gente deixa de se encher disso porque a gente está preocupado com o trabalho, com o dinheiro. Quando dá um pouco, você já está pisando na bola. Você já está fraco na fé. Então não pode, não pode. E aí ele está dizendo assim, ninguém pode servir a dois senhores, porque você ou vai amar um e vai odiar o outro. Não tem como você amar os dois ao mesmo tempo. Você sempre vai amar um mais do que o outro. Jesus é bem claro. Então quando ele está dizendo assim, ó, não podeis servir a Deus e a Mamon. Ele está dizendo assim, é impossível você servir a Deus e servir ao dinheiro, tá? Gente, o dinheiro tem que servir vocês, tá bom? Vocês têm que fazer uso do dinheiro. Só isso. Não é vocês servirem ao dinheiro. E também não é o dinheiro mandar em vocês. É impossível. Ele falou assim, uma pessoa que está mais voltada para o dinheiro, ela se dá menos a Deus. Ela ama mais o dinheiro do que a Deus. Mas se você também ama mais a Deus, você ama menos o dinheiro. Então ele está dizendo assim, é impossível você amar os dois ao mesmo tempo. Porque com certeza você vai desprezar um em relação ao outro. E agora eu estou na dúvida, porque faltam mais alguns versículos. Não sei se eu continuo ou se eu deixo para amanhã. Acho que eu vou deixar para amanhã, tá? Ele vai falar aqui sobre as preocupações e os cuidados com essa vida. Eu vou deixar para amanhã. Vamos dividir de novo. Eu não tenho pressa de ler a Bíblia, eu quero ler bem e quero meditar bem sobre tudo que a gente lê. Então amanhã eu vou ler a partir do 25, tá bom? Então fica com isso aí, ó. Aprende que você não precisa fazer nada para ser visto pelos homens, nem dar esmolas, nem orar e nem jejuar. Foi sobre essas três coisas que Jesus falou. Nada faça para ser reconhecido pelos homens, faça para Deus. Deus que vem em secreto, publicamente te recompensará. Jesus também está nos ensinando um modelo de oração, sobre quais coisas você tem que orar sim sobre a sua vida, porque embora Deus saiba tudo que nós precisamos antes mesmo que a gente fale, Deus quer ouvir você orar, ore, tá bom? E ele fala também sobre as riquezas e aonde é que deve estar o nosso verdadeiro tesouro. Então foi sobre isso que nós falamos hoje, tá bom? Quero que você fique em paz, que você ponha o seu coração em Deus, não nas coisas dessa terra. Tudo que você faça por Deus, faça com sinceridade, com integridade, e o Senhor vai te recompensar. Não busca a glória dos homens, não, porque isso é passageiro. E repito, a mão que te aplaude hoje pode ser aquela que vai te derrubar, querer te derrubar amanhã. Tá? É assim que funciona aqui nesse plano terrestre, né? É assim que funciona, infelizmente. Então não se iluda com o louvor dos homens, não se iluda, isso passa. É igual jogador de futebol, já viu? Enquanto tá fazendo gol, tá na glória. Aí começou a cair igual o Neymar da vida, né? O povo já malha, pois é. Então é isso, gente. É Deus, de Deus que vem nossa recompensa. Que você tenha um bom dia, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus guarde vocês do mal e que Deus guarde o coração de vocês das coisas dessa vida, tá? Mas que Ele acrescente tudo o que vocês precisam nessa vida, sejam recursos materiais, seja, enfim, que Ele acrescente todas as coisas, porque é a vontade dEle nos acrescentar, mas que o seu tesouro, que a sua joia preciosa, seja a presença de Deus. Amém? A gente volta amanhã, nesse mesmo horário. Deus abençoe você.